Damos início a mais um dos cursos que eu tenho postado no YouTube. Bom, meu nome é Lucas Gontijo, sou professor de Filosofia do Direito. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser youtuber, eu só faço esses vídeos como recurso às minhas aulas, então eles não são nada profissionais, são extremamente amadores. Mas enfim, dou sequência a mais um desses cursos que eu tenho criado como cursos de apoio às disciplinas que eu leciono nos programas de graduação e pós-graduação da PUC Minas e da Faculdade de Direito Milton Campos. Esse curso ele tem por foco uma historiografia sociopolítica da Grécia Antiga para a discussão do fenômeno da democracia. Então, esse curso discute um pouco da literatura grega, mais precisamente a dramaturgia grega, discute um pouco da filosofia grega antiga, né, e mais precisamente a relação entre filosofia e ciência na Grécia Antiga. E também discute a questão da teoria política. Então, nos interessa, na verdade, construir um arcabouço teórico para uma discussão central, que é a construção, né, de um conceito de teoria política que se chama democracia, que é um dos objetos das minhas investigações, tanto na antiguidade quanto na modernidade. Então, esse curso, né, como já de uma certa forma vai se delimitando, ele tem por foco a cidade de Atenas, mais precisamente o período arcaico e o período clássico, ou seja, me interessa sobretudo os séculos 6, 5 e 4 antes de Cristo. Esse curso ele tem por objetivo uma análise, como eu já de uma certa maneira expus, de fenômenos sociais, fenômenos políticos, como que se construiu então o imaginário, né, a subjetivação dos atenienses no século V, sobretudo, quando há aí o apogeu da democracia, né? Quando se fala em Grécia Antiga, né, tem que se ter em mente que não há propriamente um país, não se trata de um Estado moderno, como hoje forçosamente tentamos imaginar. Na verdade, é uma miríade de bem mais de 100 cidades, que são cidades-estados, né, são polis, e essas cidades elas ocupam um espaço relativamente grande no mapa, sobretudo aí a partir do século VI a.C. Então essas cidades elas estão na Grécia insular, né, são muitas ilhas do mar Egeu, a Grécia continental, que é a Grécia hoje onde está o país Grécia, mas aí nós podemos estender aí até a Macedônia, território da Albânia hoje, né? Temos também a Grécia da Ásia Menor, que muitas vezes é esquecida, mas é a Grécia que pega aí todo o litoral da Turquia, ela sobe até o Mar Morto, né? E isso que nós vamos chamar de Magna Grécia, que são colônias gregas no norte da África, na Sicília, né? Hoje aí a região do sul da Itália, né? Chegando até mesmo a costa da França, né? O que nós chamamos de Magna Grécia. Bom, esse primeiro módulo em que eu apresento o curso, eu gostaria de falar um pouco sobre esses povos que constituem, né, os gregos antigos. Isso é muito importante para o entendimento sociopolítico, né, uma historiografia das etnias, né, dos grupos culturais e linguísticos que formam o povo ateniense e, sobretudo, formam o povo grego em geral, é muito importante para nós. Então eu acho que nós temos que começar, sobretudo, aí no século XX a.C., com a civilização cretense, que é uma civilização, sem dúvida, muito especial, né? Então, Creta, né, que está a ilha de Chipre, tem aí a data entre o ano 2000 a 1400 a.C., ou seja, pegando aí do século XX ao século XV a.C., né? É uma elite comercial, né? Na verdade os gregos vão nos dar todas essas informações sobre as formas de governo. Talassocracia, né? Ou talossocracia também, é a forma de governo dessa ilha, que
que é uma elite comercial marítima, né? Que constitui aí esse povo que propriamente não são os gregos, mas eles vão ser essa matriz cultural muito especial da Grécia Antiga, onde se forma aí a base da cultura folclórica, né? Do imaginário, da subjetivação grega, com uma grande conexão aí, sem dúvida, com a literatura, né? Ou seja, com a narrativa. A forma estrutural de organização dos gregos antigos se dá por meio da narrativa, o que é fundamental, e por isso nós vamos ficar tão conectados à ideia de narrativa. Bom, então esse povo, né, que tem aí figuras já centrais na mitologia que a Grécia vai construir, como sempre o rei Minos, né, o próprio rei Agamenon, supostamente viveu entre os cretenses, né, e daí até a figura do Minotauro, né. E esse povo, a gente sabe que era uma estrutura aparentemente matriarcal, né? Já usavam da linguagem escrita, mas muito pouco sobrou para nós. Usavam, né, da linear A e linear B, era uma sociedade onde as mulheres eram muito importantes, sem dúvida nenhuma, pela representação que hoje temos das escavações, né, do Palácio de Knossos, né, do rei Minos, que é um palácio de 2.000 metros quadrados, de 20.000 metros quadrados, que era dotado de sistema hidráulico, de sistema de esgoto e cisternas, e hoje as explorações têm mostrado muito sobre essa sociedade super sofisticada. Eu quis dar muita ênfase à civilização cretense, porque tenho que ela é importantíssima no processo de constituição desse imaginário do povo grego. Mas os cretenses, né, com a sua capital Knossos, eles ainda não são uma civilização indo-europeia. A costa do Egeu toda está tomada nesse momento pelos pelágios, que também não são indo-europeus. Desde o século XX, os aqueus, que já trazem a língua de matriz indo-europeia e aí já trazem uma cultura patriarcal, eles já estão penetrando nesse território. Mas é só no século XV a.C. que os aqueus, né, invadem, dominam Creta. Provavelmente por uma decadência da sociedade cretense, que era hegemônica até então. E fundam então a civilização creto-micênica, que só vai entrar em decadência no século VIII a.C. Bom, a região da Grécia nesse momento está sofrendo influxos de vários povos invasores, que são esses invasores que estão entrando em todo o território europeu e modificando as línguas europeias, fazendo das línguas europeias línguas indo-europeias. Esses povos que vêm provavelmente aí da região da Pérsia, né, das planícies aí do Oriente Médio, mais próximo à Índia. O que nós vamos dizer que são os arianos, né? Mas enfim. Esses fluxos migratórios estão penetrando ali a costa do Mediterrâneo e estão formando um novo amálgama, um novo encaldeiramento cultural que modifica completamente a estrutura dos povos que ali estavam. Os aqueus chegam então, como eu tinha dito, por volta do século XX, e o fluxo migratório dos aqueus aí se dá só até o século XV a.C. Mas desde o século XV nós temos aí, não, na verdade desde o século XVIII a.C., temos os fluxos dos eólios e dos jônios, né? E depois, né, a partir do século XII, o último povo a chegar são os dórios, né? Os atenienses, eles são descendentes dos jônios. Daí uma peça que eu quero trabalhar quando estivermos tematizando o teatro, uma peça do Eurípides chamada Ion, que é um iônio, ou seja, jônio, né, com o iota, a letra grega. Ion é irmão, né? Na verdade meio-irmão, porque Ion é filho de Apolo, mas Ion é meio-irmão dos filhos de Creusa e Chuto, né? Que são o Acaio, né? Que representa aí o grupo étnico dos aqueus, né? E Dório, que representa o grupo étnico dos dórios.
Enfim, a chegada dos jônios e dos eólios, né, estão aí do século XVIII, né, e vão aí até o século XV. Os dórios chegam no século XIII, né, e vão permanecer nesse fluxo migratório, provocando inclusive a primeira diáspora dos povos gregos para as suas colônias. Então, colocando um pouco essa questão desses povos que vão constituir um grupo étnico que vai sofrer um processo de encaldeiramento, embora eles não tenham esquecido essas matrizes, e para os gregos é importante essa análise sobre essa resistência dos povos autóctones, né? Alguns conquistados, outros se sobressaem como soberanos de seus próprios territórios, mas a questão, né, da autoctonia, a questão da xenofobia, a demarcação da cidadania por cidades-estado é fundamental na Grécia Antiga. Para a compreensão, né, dessa historiografia étnico-cultural com pretensões sociopolíticas. Os gregos eles vão se organizar não como uma unidade, né, étnica, linguística, mas na verdade não mais do que uma rede de povos que se reconhecem como uma cultura básica comum, mas são, sem dúvida nenhuma, hostis uns aos outros e quase sempre vão estar aí peleando entre si mesmos. Né? A organização desses povos, então, quando chegam esses povos indo-europeus, os aqueus, os jônios, os eólios e mais tarde os dórios, né? Os dórios só aí no século XIII, essa acomodação vai implicar em estratificação de tribos. Então, um dos focos que nós teremos é exatamente analisar aí essa lógica, né, quando ela já se assenta no que a gente chama de período homérico. Então, desse período pré-homérico, né, não podemos deixar de mencionar a importância da obra do Fustel de Coulanges, né? Esse autor do século XIX, mas ainda muito importante na literatura da Grécia Antiga, sendo aí um trabalho praticamente intocável, com a peculiaridade do século XIX. Não interessa tanto a Fustel de Coulanges, né, um detalhamento com datas e nem mesmo uma definição muito precisa das dimensões geográficas de onde esse período pré-homérico está de fato se efetivando. Mas é uma obra importantíssima e belíssima, que eu sempre aconselho muitos dos meus alunos a lê-la. Né? E não entrou em críticas, né, negativas, como por exemplo, hoje se critica muito o trabalho de outro grande gregófilo aí, que vendeu muito, que se tornou um dos marcos teóricos centrais, por exemplo, a obra do Iager. Tá? Nesse período que a gente chama de período homérico, e passo agora então a falar do período homérico, os gregos estavam organizados sobretudo por meio de gênos. Né? Então isso que eu vou usar muito no curso, né, que seriam essas reminiscências gentílicas, é quando os gregos se organizaram em famílias, né, coordenadas por um patriarca, por um pater familias, né, utilizando aí da linguagem latina, no grego arcaico oikopotestas, né, embora a Grécia também usasse essa matriz pater, né, que era esse líder religioso, judiciário também, né, julgava, também militar, né, e ele concentrava todos os poderes nessa figura, né, desse chefe da horda, desse pai maior. Né. Essa organização, que é uma unidade religiosa, política, militar e jurídica, forma então isso que chamamos de gênos. Né. E sabemos que ao longo do período homérico, os gênos vão ser obrigados a se unificar, a se unir a outros gênos, né, superando então o período gentílico, formando frátrias. E depois essas frátrias, quando se acumulam, formam as tribos. Né?
essas tribos mais tarde formarão os povoados, os demos, e a união ou o crescimento desses povoados, dos demos, formarão então as polei gregas, né? Então a polis é uma cidade-estado que é um processo evolutivo do período homérico na formação de grupos, né, de diferentes gêneros que se unificaram. É lógico que a palavra tribo, a palavra gênero, a palavra demos, ela vai sofrer uma série de modificações semânticas ao longo do tempo. Essa é uma classificação inicial que é usada em regra para descrever o trâmite do período homérico. Né? Bom, então quando nós estamos passando aí para o período, né, pós-homérico, nós já temos aí as polei gregas formadas. Então uma polis é propriamente uma cidade-estado, é uma unidade política onde, segundo Aristóteles, né, lá na política, no livro, né, A Política, Aristóteles fala que não deveria ser grande ao ponto de que os cidadãos não conhecessem uns aos outros. E nem poderia ser muito pequena, senão seria muito frágil. Né? Bom, o líder da tribo, né, o filobasileu, né, nessa lógica patriarcal, né, no demos já o basileu, que é uma palavra para se dizer rei, né, quando chegamos aí em torno do século VII, sobretudo no século VI, eles já não têm nenhum poder autocrático centralizado, mas existe, na verdade, na maior parte das polis, um processo de descentralização, né, desse poder por meio daquilo que vamos começar a trabalhar no próximo vídeo. Bom, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, creio que consegui mapear o curso de maneira geral. Para fechar, eu gostaria de dizer o que eu não disse antes, para depois não ter que ficar editando demais, mas essa perspectiva historiográfica, sociopolítica da Grécia Antiga, nós vamos dar ênfase a algumas lideranças e o contexto da luta partidária ao entorno delas. Então vamos analisar Solon, né? Vamos analisar Pisístrato, vamos analisar Clístenes e Péricles. Naturalmente vamos analisar as conjunturas políticas, né, partidárias e as lutas, né, de matriz conservadora, gentílica e de matriz democrática progressista. Só quis fazer esse complemento para falar sobre esse foco. Os três focos são o foco literário, o foco científico, filosófico e o foco de teoria política. Tá? Também, ao explicar, eu deixei em branco aí, ou pelo menos não trabalhei de forma a dar a ênfase suficiente, que o povo grego está profundamente marcado por algo que talvez tenha provocado o seu destaque no mundo e tenha transformado esse povo num dos radicais dos povos ocidentais, que é o seu apego à narrativa, à literatura. Então, Homero, né, que é esse homem que nasce ali na Anatólia, né, hoje região da Turquia, na Grécia da Ásia Menor, suas duas obras poéticas, né, os Ilíadas e a Odisseia, se transformam, na verdade, em dois grandes esteios estruturais, onde se assenta a moral, onde se assenta a discussão ética e a discussão, então, por exemplo, da própria subjetivação do povo grego. Né? E isso é muito importante. Então, quando nós passarmos a análise de algumas peças da dramaturgia, nós vamos estar em contato não só com a obra desses autores, mas com todo esse arcabouço literário, imaginativo, que plasmou, que subjetivou o universo da Grécia Antiga. E por fim, já repetitivo, mas que isso fique claro, o foco central, o objetivo do curso é a discussão sobre a democracia. Então é isso. Está lançado o curso e os módulos vão sendo postados de agora em diante, à medida que
aulas e leituras e orientações me permitam ir construindo isso aí para vocês e disponibilizando aqui no YouTube. Muito obrigado.